Vamos falar de um tema muito atual, cada vez mais presente na vida das pessoas. Trouxemos uma convidada muito especial, que a gente tem muito carinho e vai contribuir muito para o seu conhecimento sobre estresse, sobre o dia a dia, na vida do trabalho. E é isso aí, se o seu trabalho tá virando sofrimento, tá bom de rever, porque o trabalho dignifica e não destrói. Acompanhe conosco. Estamos aqui hoje, nesse episódio maravilhoso, com essa mulher incrível, que vai contribuir muito para o seu conhecimento, para que você consiga se perceber também. Haren, conta pra gente aqui. Estamos falando aqui hoje de burnout. Você falou para mim uma vez, numa conversa rápida, que esse momento de estresse, né? Para quem não sabe, burnout é um nome americano. Burn, de queimar, out, para fora. Esgotamento físico, quando o combustível da gente acaba, quando a gente não tem mais energia para lidar no trabalho, a gente passa por esse processo, essa síndrome que a gente chama de síndrome de burnout. Conta um pouquinho pra gente da sua história, conta um pouquinho pra gente quem é você, quando você se percebeu nisso e quando você percebeu que estava passando por esse processo. Bom, eu sempre amei trabalhar. Os meus pais me ensinaram isso, né? E eu acho que acaba que uma coisa acabou levando a outra. Sempre achei que o trabalho era... Eu sempre quis trabalhar desde muito pequena. Então, eu tenho uma relação com o trabalho de amor desde pequena. Vi meus pais trabalhando, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, era professora. Então, eu sempre achei isso lindo. Sabe, minha mãe saindo para trabalhar, meu pai saindo para trabalhar. Aos 8 anos, eu já... ia trabalhar com meu pai trabalhava com relógio, fazia concertos, vendia relógios e tal. Então, aos 8 anos, eu já ia com ele e aprendi a fazer, a trocar bateria, pino, pulseira, sabe? Tudo isso eu já fazia bem desde novinha. E eu lembro que, quando eu era pequena, eu tinha 12 anos, meu vizinho ele tinha uma loja de roupas e eu falava, Washington, o nome dele é Washington. Eu vou mandar esse episódio para ele confirmar nos comentários. Eu falava, Washington, deixa eu trabalhar contigo. Eu tinha só 12 anos, eu acho, ou menos que isso. E aí eu falava, me dá 15 reais. Ele, menina, tu não pode trabalhar, tu não tem nem idade para trabalhar. Eu queria trabalhar. Eu sempre fui apaixonada por isso, porque eu achava que, nossa, quando eu já queria ser meio adulta, sabe? Então, esse foi o meu sonho. E com 14 anos, eu morava no interior, aqui eu sou de Manaus, mas morava no interior, morava em Altazes, e aos 14 anos, a minha mãe viu que ali naquele interior não ia ter mais possibilidades para mim de crescimento, de estudo, já estava limitado. Então, eu vim para Manaus justamente para estudar. E logo eu comecei a trabalhar. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar também, porque as coisas começaram a ficar difíceis, ela não conseguiu pagar a escola para mim, e eu comecei a estudar e trabalhar. Então, eu trabalhava de dia e estudava à noite. E essa jornada, assim, era um sonho para mim, né? Começar a trabalhar, estudar. Apesar de ser ali de uma situação difícil, eu achava o máximo. Eu comecei a trabalhar em banco. Né, fui estagiária em banco, então eu trilhei uma jornada em banco que eu vou falar mais para frente, que acabou durando 17 anos. Eu sei que não parece, né, que eu trabalhei 17 anos, mas eu tive essa jornada aí de 17 anos em banco, que começou aos 14 anos como estagiária. E eu lembro que, na época, nessa idade, eu pegava 7 ônibus por dia para poder cumprir, mas tudo isso era o máximo para mim. Os meus pais sempre me ensinaram valores que eu nunca vou esquecer, né, sobre trabalho, sobre dignidade, sobre honestidade, e eu sempre quis ser a melhor em tudo, sempre quis fazer o meu melhor. Então, eu era uma estagiária lá daquele banco, mas eu queria
a fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E isso, fazer um trabalho de excelência. E isso trouxe resultados. Eu era promovida, eu era contratada, eu passava, às vezes, 6 meses num cargo. E isso é muito legal, né? Você é jovem, você se dedica, você quer mostrar um bom trabalho, você tem ambição, você quer crescer na vida. Então, são coisas boas, né? São coisas boas. E essa jornada, essa minha maneira de ser, sempre foi muito boa e sempre me levou a lugares maravilhosos. Aos 22 anos, eu estava num banco internacional e eu estava ganhando uma premiação que me levou para Barcelona. Então, isso, para mim, era fantástico. Era fantástico. Imagina. Era o clímax. Como que eu ia imaginar que eu, vindo lá do interior, mesmo que eu tivesse nascido aqui, eu passei a minha maior parte da infância no interior mesmo, né? Até os 14 anos. Então, para mim, aquilo era uma grande conquista. Estar lá, sabe? Lá vendo as obras de Gaudí, que eu sempre gostei de artes. Então, vendo tudo aquilo, tudo pago, né? Em euro, pegando em euro. Gente, parece que é pequeno, mas era muito, tudo muito para mim. Eu grande. tinha só 22 anos e aquilo foi conquistado com o meu trabalho. Eu concorri com pessoas do Brasil inteiro para conquistar aquilo. Imagina, 5 vagas para o Brasil inteiro e eu estava lá no meio, só com 22 anos. Então, isso tudo é bom, né? É bom, é uma história de sucesso. E essa história, ela foi maravilhosa. Eu trabalhei em banco por 17 anos e eu tive várias premiações na minha carreira, tive vários clímax como esse. E essa carreira seguiu todos os dias. E eu amava o que eu fazia, amava mesmo o que eu fazia, e eu fazia isso muito bem, porque trabalhar em banco envolve relacionamento com o cliente, envolve pessoas. Então, eu conhecia as pessoas. A maior parte desse tempo eu trabalhei com investimentos, então eu trabalhava com algo delicado para as pessoas, que é o dinheiro, né? Então, eu precisava entender a vida das pessoas. Eu era um pouco psicóloga, eu era um pouco psicóloga, eu acompanhava as fases da vida das pessoas. Aquela pessoa que era solteira, depois ela casava, depois ela tinha um casamento, depois tinha um filho, sabe? Eu fui acompanhando. E eu fui criando um relacionamento extenso, né? Com essas pessoas, e aquilo ali tudo era muito importante para mim. Então, eu me considerava naquele momento uma pessoa de sucesso. Estava tudo maravilhoso, né? Trabalhei, sim, foi tudo lindo, maravilhoso. Era uma rotina difícil, exaustiva, mas um ponto muito importante é que às vezes a gente não percebe. A gente acha que as premiações, o dinheiro, a qualidade de vida que a gente tem, que ela paga isso, né? Que ela compensa isso. Aquele conforto financeiro de você poder fazer uma viagem com a sua família, de você ter um veículo, você ter uma casa, enfim, tudo isso você acha que acaba compensando aquela coisa que uma hora, possivelmente, claro que né, o trabalho sempre, como eu falei, eu estou começando essa história aqui falando da minha relação de amor com o trabalho, de como o trabalho me ajudou. A gente não vai falar mal, e eu nem falo mal do trabalho aqui. Eu vou contar a minha experiência, né, o que aconteceu comigo, mas tá tudo maravilhoso ali nesse momento. E é interessante, né? Nós estamos aqui falando hoje sobre o síndrome de burnout. Então, o burnout, ele é uma síndrome onde vai fazendo essa queima, essa combustão, onde vai exaurindo as energias. Então, você deve lembrar, assim, de situações onde você se sentiu em algum momento sugada, seja por relações familiares, seja por situações de vida. E quando a gente fala de burnout, a gente fala de situações trabalhistas, né? Relacionadas ao trabalho. O termo burnout, ele não veio da área da saúde. Ele era um termo utilizado na década de 40 para atletas, né? Então, eram atletas que passavam por essa situação de exaustão quando estavam trabalhando em alto rendimento. Então, quando eles estavam esgotados, começou a se utilizar esse termo. E aí foi um termo que depois foi roubado pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, para designar esse extremo cansaço, esse extremo esgotamento. Então, a gente tem, em termos de literatura, uma divergência muito grande. Por quê? Porque o burnout, ele não tem um CID específico. Agora, na próxima versão do CID, para quem não conhece, é o Código Internacional de Doenças, que está
vendo a possibilidade que vai ter um código específico. Mas hoje, quando a gente quer caracterizar, nós como médicos queremos caracterizar que uma pessoa tem síndrome de burnout, a gente coloca um diagnóstico de transtorno de adaptação, de esgotamento que tem descrito no CID, relaciona a outros CIDs que falam de sobrecarga de trabalho penoso, na verdade, esse é o termo que está escrito, né? De relações de trabalho prejudicadas, muitas vezes situações de assédio moral, de problema no trabalho relacionado aos colegas, à chefia. E quando a gente vem, por exemplo, para estatísticas, a gente tem uma variação de 4 a 85% de tendo sintomas presentes na população trabalhista, que é uma coisa muito variável. E por que isso acontece? Porque não são bem definidos os critérios, porque o CID não está tão bem estabelecido e os conceitos são diversos. Então, eu sou a chata que sempre trago os conceitos científicos, que eu quero que você entenda. Eu não sei pra quem. Ela tá sendo chata pra quem? Não sei. Não sei também. Bora mudar esse Que o seguinte, que desde o dia 1º de janeiro, né, desde o dia 1º de janeiro desde 1º de janeiro de 2022, a síndrome de burnout, que muitos conhecem como síndrome do esgotamento profissional, ela foi incorporada à lista de doenças ocupacionais reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Então, desde o ano passado, porque antes diziam que a gente inventava doença para pessoa que nem CID tinha. Então, agora a gente já não inventa mais, porque a Organização Mundial de Saúde já reconheceu, check, graças a Deus. Reconheceu, mas nós estamos agora, né, visando a possibilidade de ter um CID específico para isso. Se Deus quiser. E aí, nós temos uma perspectiva de que 32 milhões de brasileiros, eu não disse 3, eu não disse 2, eu não disse 10, eu disse 32 milhões de brasileiros têm síndrome de burnout e você pode ser um deles. Fica ligado. E é muito importante também, já vou pegar o gancho do que a Arin falou pra gente, porque ela falou assim, trabalho é um valor pra ela. Ficou claro aqui, né, gente? Ela ama trabalhar, faz parte da história de vida dela. Isso é muito legal ela ter falado, porque a nossa conversa não começou com ódio ao trabalho, começou com amor ao trabalho. E não necessariamente o teu ambiente de trabalho te fez chegar ali, naquele burnout. Você, às vezes, tá em um local de trabalho que proporciona oportunidades e você não sabe dizer qual é o seu limite naquele desafio. E quando você não consegue equilibrar o seu trabalho e a sua saúde mental, né, o seu tempo de qualidade fazendo outras coisas que não é trabalho, você também pode adquirir essa síndrome. Então, não necessariamente essa síndrome ela tem a ver somente com o ambiente de trabalho, mas tem a ver também com a forma que você leva a vida e como você enfrenta isso. Isso é muito importante falar. E a segunda coisa que eu queria falar aqui também, que é muito importante, é que você passa muito mais tempo trabalhando do que com a sua família na sua casa. Então, atente-se para o seu trabalho, para o que você faz no seu trabalho e para a saúde do seu local de trabalho. Porque o seu ambiente, as pessoas com que você se relaciona no trabalho, estão diretamente ligadas também a essa qualidade. E antes da gente devolver aqui o bate-bola para a nossa entrevistada, eu também quero trazer uma coisa muito importante. As pessoas, muitas vezes, quando elas chegam ao consultório, elas vêm com o seguinte discurso: doutora, eu estou assim por causa do meu trabalho. Você não está assim por causa do seu trabalho. Você está assim porque a sua forma de relacionar com o trabalho é que não se desenvolveu de uma forma saudável. Exato. Então, vamos colocar aqui alguns aspectos. Primeiro, o aspecto genético. Todos nós nascemos com uma questão genética importante de ser considerada. Algumas pessoas vão ter uma tendência maior a desenvolver alguns transtornos mentais, ansiedade, sintomas depressivos, etc. e tal. Segundo lugar, muito importante, a estrutura de personalidade. O que a gente observa? Que muitas vezes você é uma pessoa que tem uma estrutura de se cobrar demais, de não saber dizer não, de ter um alto índice assim, de reprovação de si mesma, né? Então, isso é muito importante. E, em terceiro lugar, aí sim vem o fator externo, porque tem ambientes que são menos saudáveis. Mas, muitas vezes, quando alguém quer te impor algo, você não é obrigado a aceitar. Exatamente. E você não consegue colocar o limite. E aí, agora,
Pergunto para você, Hari. Tá. Conta pra gente, em que momento que você estava tão animada que você levava tapinha no ombro, palminha, e que você estava achando tudo o máximo, mas que aquilo começou a ser um fardo muito maior do que você conseguia carregar? Na verdade, a bomba estourou em 2020, né? A bomba que eu digo assim, acabou. Quando fala de burnout, tem sempre uma imagem na internet que é um palito de fósforo, né? Que ele acabou, ele tá lá, estourou, não tem mais o que queimar porque acabou. Então, o palito realmente esgotou ali em 2020, há 2 anos atrás, em junho mais ou menos, vieram os primeiros sintomas. Só que eu vou voltar um pouquinho antes, estourou nessa data. Na verdade, 3 anos, né? 2020. 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos. O que acontece? Depois que fechou o diagnóstico, eu fui perceber que ao longo desses 17 anos eu apresentei diversas doenças que... Gente, eu ficava doente de tudo, Aline, eu ficava doente de tudo. Eu lembro uma coisa assim bem crítica, foi que uma vez eu fiquei tratando catarata, né? Eu fiquei tratando catarata, como se eu tivesse com catarata. Eu usava vários colírios e eu nunca tive. Eu tinha, surgiam vários sintomas, várias coisas de doenças que não davam em nada, que eu fazia exames e ninguém descobria nada. Eu ficava doente, assim, eu ficava muito doente. Eu tenho uma amiga que é médica e ela falava, amiga, o que é agora? Eu ia lá e falava, amiga, faz isso aqui. É uma tomografia? O que é que tu quer? A gente brinca disso. Gente, nunca mais eu fiquei doente. Tá pulando para depois. Nunca mais eu fiquei doente depois que eu acabei saindo. Nunca mais eu fiquei doente de nada. Mas, assim, sintomas de nada. Mas, voltando. A bomba estourou em 2020 e ela começou com um sintoma que é a crise de ansiedade, né? Coisa que eu nem sabia o que era. Que eu tive que... Eu descobri, eu tive a crise, era 3 horas da manhã. Eu acordei com ansiedade, que nem é... Não, eu acordei com adrenalina, foi isso. Eu acordei com adrenalina no corpo, suando, tendo energia para pular um muro, para sair correndo. E aí comecei a suar, comecei com o coração palpitando. E aí eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar, eu estava com o pensamento acelerado. E aí era uma sexta-feira é o dia que a gente se dedica mais para a espiritualidade. E aí eu saí do quarto, eu sentei na poltrona, na sala, fiquei tentando ler a Bíblia, eu não conseguia ler, porque as letras se confundiam ali. Aí eu falei, nossa, o que é isso? 3 horas da manhã. A semana tinha sido, sabe, intensa demais, muito intensa. Eu tinha trabalhado bastante e falando do meu momento de vida no trabalho, eu estava no auge. Eu estava basicamente no auge. Eu estava com a meta do semestre batida no 3º mês, assim, sabe? Assim, eu estava no 3º mês do semestre, eu já estava com a meta batida. Eu estava assim, como a gente fala, né? Eu estava voando na carreira profissional. E a semana tinha sido muito intensa e eu tive essa primeira crise. E eu não pude identificar, eu não sabia o que eu estava sentindo. Como eu tinha feito um procedimento estético na tarde da sexta, no final da tarde, eu falei, nos dentes, eu falei, eu acho que é da anestesia. Eu acho que é da anestesia que aconteceu isso. Eu nem sabia o que era. Então, isso é bem importante falar também, porque às vezes você tem o sintoma, você tem aquilo, você não sabe identificar, você nunca ouviu falar. Gente, como é uma crise de pânico, né? É importante a gente falar desses sintomas. E eu saí dali, eu vi o dia clarear, sabe, com sono, mas não conseguia dormir. Era Ou bem seja, esquisito. Ela estava falando insônia, que a gente estava falando sobre isso, né? Caracteriza demais. Irritabilidade. Sim. Apareceu diversos outros sintomas no corpo dela, ela somatizou bastante, isso apareceu diversos. E em outras situações, né? Formigamento, palpitação. Sim. E ela não estava sabendo identificar o que estava acontecendo com ela. Já até associou com outras questões externas. Sim. E estava ali passando por isso. Saber. Então, se você passa por isso hoje, se você já se percebeu assim, isso é muito importante falar, porque... Pede ajuda, levanta o braço e fala, opa, acho que aqui não tá legal, o que tá acontecendo? Né? Uma coisa interessante, eu gosto muito, eu ensinava muito isso para os meus alunos quando eu dava aula na universidade. Tenho muita saudade, que eu adoro dar aula. E aí, são os 4 T's, né, que a gente reconhece. Então, grava aí, hein?
Ansiedade está relacionada a 4 T's. Primeiro, taquicardia, que é quando o coração acelera. Segundo, tonteira, as pessoas têm muita sensação de banzeiro na cabeça. Terceiro, tremor, mas não é assim, é a carne por dentro tremendo. E o quarto, que é um termo técnico, taquipnemas, que quer dizer aquela respiração mais ofegante, que às vezes a pessoa dá um suspiro. Então, todos esses sintomas, aparentemente, podem parecer problemas de coração, problemas de outra ordem, mas eles são muito fortes na ansiedade. E quando você tem uma crise de pânico, você tem nitidamente a sensação de morte iminente. Então, muitas vezes a pessoa vai para o pronto-socorro desesperada, achando que vai morrer naquele minuto, momento, instante. E, na verdade, ela está tendo uma crise de ansiedade. E muitas vezes na crise de ansiedade, você não se sente pertencente àquele corpo. Você já acha que você está fora de si. Você não tem controle sobre você, sobre o que está acontecendo. E isso, se você não tem mecanismos para enfrentar, se você não entende o que está acontecendo, você não sabe o que pode fazer naquele momento, você acaba realmente indo para o pronto-socorro achando que você está partindo dessa para uma melhor. O que a gente percebeu, olha só, que é muito importante a gente explicar aqui para as pessoas, claro, né? Que você estava numa fase legal, sim, onde você estava com metas batidas, sim, você estava sendo premiada, sim, e você estava tendo doenças consecutivas, sim, estava em crise de ansiedade. sim. O que te passava pela cabeça naquele momento? Conta pra gente, porque muitas pessoas vivenciam isso. Sim. Então explica para essas pessoas como é que você se sentia, porque de repente pode ter alguém assistindo Sim. que diga, nossa, é assim que eu tô. É assim que eu me sinto. Né? Eu sempre fui muito arrojada, como eu falei, em relação a resultados. Então, aquela situação confortável no sentido de resultados me dava mais vontade de fazer mais e ser melhor ainda, sabe? Nessa área ali profissional. Agora, com relação aos sintomas que eu tive, isso foi aconteceu uma vez, uma noite, e aí começou a ficar recorrente. Então tinha insônia aí pelo meio também, né? Não, total. Um prejuízo do sono significativo. Só para pontuar, né? Lá vem eu, bem professorinha. Ela é bem didática. A gente pode tudo a ver ter com ela. insônia inicial e você ter dificuldade de pegar no sono, principalmente quando não desliga a rede social. Pensamento acelerado. Muito acelerado, passa 1000 coisas na cabeça e aí não consegue desligar para dormir, né? Pode ficar acordando o tempo todo e também pode acordar de madrugada e não dormir mais, que era uma das coisas que aconteceu com você, né? Aconteceu isso comigo e começou... Aí, assim, eu descobri que tinha sido uma crise através da minha irmã. Porque ela teve há uns meses atrás. E aí a gente saiu, foi deixar minha mãe na igreja, porque eu não tinha condição nenhuma de sair de casa. E a gente foi lá e eu fui... É o que você falou, eu conversei com ela. É importante pedir ajuda, não só pedir ajuda, mas conversar. Olha, aconteceu isso comigo. E foi essa conversa que eu tive com ela que simplesmente me abriu os caminhos. Me falou, caraca, eu tive uma crise. Eu nunca tinha experimentado isso dessa maneira. E aí eu contei, olha, eu senti isso. Ela olhou, mana, tu teve uma crise de ansiedade. E a Aline, olha só que coisa importante. Primeiro, genética, né? Como eu falei no começo, ela teve uma irmã que teve uma vivência similar. Então, tem um envolvimento genético. Tem. E a segunda, o compartilhar, né? Como isso é importante. Porque se vê uma mulher dessa linda, maravilhosa, que usa uma bolsa dessa, gente, olha só. O luxo da mulher. Então, a mulher é linda, magra, bela, plena, fashion. Símbolo Então, fashion. assim... Amazonense. A luz dela é maravilhosa, A vocês vão gente saber sobre isso. imagina que essa mulher plena vai entrar em crise de ansiedade. Não. Claro que não. Claro que não. Mas imagina. é louca, querida. E o mais engraçado que está acontecendo aqui é que me chamou a atenção agora, eu tive um insight, é que a irmã dela chegou para ela e falou, Mana, você teve uma crise de ansiedade. E como uma mulher, né, jovem, né, que já estava no ambiente de trabalho há tantos anos, numa dedicação ali profissional, em uma ascendência, você nunca tinha ouvido falar como era uma crise de ansiedade. 2020 também, né? A gente está no século XXI e as pessoas ainda não sabem o que caracteriza um ataque de pânico. Você está numa crise de ansiedade e tem gente que não sabe o que é. Às vezes já viveu isso, passa por isso de uma forma constante e não sabe o que é. Olha que loucura isso, Alessandra. É muito louco.
Eu acho um absurdo. Mas eu aí, acho um vamos absurdo. lá. Você pediu ajuda. Agora, o que você... Porque aí agora a gente tem que falar de solução. Vamos Porque lá. a gente sabe as causas, né? Sim. Você, na verdade, se cobrava muito. Sim. Então, é importante a gente caracterizar que quem chega nesse ponto é uma pessoa que não sabe dizer não. Uma pessoa que se sente até presenteada com excesso de trabalho. Porque se estão me dando mais trabalho, é porque eu sou capaz, é porque eu consigo, é porque eu sou o máximo, é porque eu sou... já sabem, né? Eu sou boa demais nisso. E eu sou tão boa que pega o serviço de 3 e coloca pra mim que eu mando bem, E eu vou muito resolver. importante, usou a história de vida dela pra caracterizar assim. Essa sou eu. Essa faz parte de mim, a minha experiência de vida me fez ser quem eu sou arrojada, eu gosto de desafio. Então é por isso que eu tô aqui, assim, acelerada, porque faz parte de mim e tudo. Então, isso faz parte de mim, isso é muito importante. Isso Porém, é um valor pra mim, porém, tudo tem limite. Se eu não sei o meu limite, eu extrapolo ele. E burnout, ele é caracterizado exatamente por isso. Você extrapolou do seu limite e ficou esgotado. E uma coisa que a gente falou no episódio anterior, que é do autoconhecimento. Então, você que está aqui, presta atenção, vou falar muito sério contigo, faz o favor de curtir, porque é muita cara de pau. Um monte de gente que assiste o episódio, a gente vê lá que assistiu e não deu um like. Pelo amor de Deus, amigo, faz isso com a gente não. Deixa teu likezinho. Curte lá, gente. Compartilha. Assunto de saúde mental é muito importante. Tem gente que tá passando por isso, que você conhece, que pode estar passando por isso, ajuda muito pode ajudar. pessoas. E faz isso agora. Eu tenho certeza que tem pelo menos 3 pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo. Então, Harim, conta pra gente. Conto. Como foi Solução. E o que foi que você foi procurar de ajuda? O que você resolveu fazer com tudo isso? Só para continuar, o que eu tive? Tive várias crises. Aí eu fui tendo uma, aí eu fui tendo outra, aí eu fui tendo outra. Eu chegava no cliente, comentou sobre a tontura. Chegava para visitar o cliente, chegava para falar de milhões lá com o cliente, eu começava a ficar tonta. E aí aí eu comecei a ter medo, coisa que eu nunca tive medo. Sempre fui muito ousada, sempre fui destemida, viajar sozinha, enfim, andar sozinha. E eu comecei a ter medo, porque as crises ficaram recorrentes e aí virou depressão. Virou não, veio junto a depressão. Sintomas depressivos chegaram junto, já estavam os sintomas ansiosos. Chegaram os sintomas depressivos. Porque eu fiquei E o que você sentia, assim? Quais sintomas depressivos que você tinha? Então, assim, eu comecei a me isolar, fiquei isolamento social, não queria ver nem falar com ninguém. Eu comecei a ficar com medo, muito medo de sair e ter uma crise. Então, antes, atividades comuns para mim, de viajar, tudo que era comum para mim, coisas prazerosas, eu não encontrava mais prazer nessas coisas. Papo da Psy, ela começou a fazer evitação de atividades. Eu ia falar sobre isso. Ela teve distanciamento social. Porque assim, gente, o burnout ele é caracterizado por 3 dimensões. A primeira é esse estresse que você não consegue mais gerenciar, essa exaustão. O segundo é exatamente esse distanciamento, esse isolamento social. O que antes era gostoso de estar, era gostoso de estar lá, hoje não é mais. Então, você começa a pedir para trabalhar remoto, você começa a evitar compromissos, você começa a faltar, dar atestado, não tô me sentindo bem, tô com dor de barriga, tô com dor de cabeça, tô me sentindo mal, né? E o terceiro, que já é consequência dessas 2 primeiras dimensões, é quando você já se sente totalmente o seu trabalho, você sente que você não tá dando mais o seu melhor, você sente que você já está insuficiente para o seu cargo, para o que demandam de você, você já sente que você não tem mais prazer naquilo. Isso mesmo. Então, chegou em todas essas dimensões aí da minha vida. Isolamento social, eu não respondia mais mensagens. O WhatsApp virou um grande trauma para mim. Era onde eu chorava. Nossa, assim... Queria dar na cara dos outros. Irritabilidade altíssima. E eu era um outro ser humano. E eu sempre fui muito alegre, daquela que dá bom dia vida, bom dia flores, bom dia... E eu simplesmente virei uma pessoa extremamente triste. Hoje mesmo, eu ainda ia trazer uma foto e minha família, assim, me acolheu, tentava me ajudar, minha irmã tentava me levar para as coisas que eu gostava de fazer e eu não sentia nada, eu era apatia. Perdeu o prazer, né? Perdeu o prazer nas atividades. Apatia, eu sentia apatia, assim, ó, o mundo podia acabar, alguém podia... Eu lembro muito bem que... eu acho que foi o meu tio que ficou doente, ou o meu primo que ficou doente, não lembro. Alguém da minha família ficou muito doente e simplesmente eu não senti nada.
Eu não senti nada. E eu ficava me culpando. Falei, nossa, como eu não conseguia, assim, sabe, sentimentos. Eu não conseguia sentir as coisas. E daí, tudo isso rolou em 4 meses. E eu sempre quando eu comento sobre isso, eu falo assim, ok, eu estava com uma doença que mexia com a minha percepção sobre o mundo, inclusive sobre as coisas que eu gostava antes. Eu estava completamente, estava tudo confuso aqui dentro. Mas sempre te resta 1% de racionalidade para você fazer algo por você. E como eu sempre fui muito de não deixar, imagina, a gente estava vivendo naquele momento uma pandemia. Estávamos vivendo uma pandemia, a gente estava ali tentando sobreviver e eu tinha um salário bom, eu tinha um dinheirinho guardado, a minha vida estava legal e eu não podia deixar aquilo cair. Eu falei, preciso resolver, eu ajudava a minha família, eu preciso resolver isso. Então, o que tem que fazer? Eu sempre fui muito de solução. O que tem que fazer? Eu já tinha uma terapia, eu mudei para uma terapeuta especialista lá na crise de pânico, que me ajudou com várias técnicas de meditação, de concentração, para eu poder fugir ali das crises de pânico. Porque quanto mais crise você tem, mais medo você tem de ter crises e você vai, né, se retraindo. Então, eu busquei uma terapeuta especialista. Busquei também psiquiatra, busquei o médico. Ele me passou remédio. E assim, gente, é um tabu falar de remédio. Gente fala assim, eu não vou tomar remédio porque eu não sou doida. Gente, isso é um pensamento tão retrógrado, né? Vai tomar remédio tarja preta. Gente, que isso? Eu entrei nesse mundo, assim, e aí a gente não conhece. É muita ignorância nossa, como você falou. É um absurdo. E eu me senti envergonhada de não conhecer isso, algo que estava acontecendo comigo. Eu embarquei nesse mundo, mas também não tive preconceito com nada. O que é que tem para fazer? Eu vou resolver. Mas isso aí traduz muito a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional nos diz o seguinte, que a gente vai fazer o que pode com a ferramenta que tem. E você vai utilizar todas as ferramentas que você... E você vai fazer o que tem que ser feito. Tu vai fazer o que tu quer. Tu vai fazer o que tem que ser feito. Então, sai desse mundo infantil. É porque eu não quero ir pro médico. É porque eu não quero tomar remédio. Então, para com essa leseira. Entendeu? Porque você tem que fazer. Quando você é inteligente emocionalmente, você não fica que nem criança dizendo pra mãe que você não quer tomar aquele xaropezinho que tem gosto ruim. Você vai fazer o que tem que ser feito. Se é pra tomar remédio, tu vai tomar. Se é pra te fazer terapia, tu vai fazer. Se é pra tu plantar bananeira, tu vai plantar, troço. Mas tu vai resolver ficar bem. Então, eu quero que você fale agora, Harim, pra gente. Como é... assim que você... O que você gostaria de dizer para as pessoas sobre a questão do tomar remédio? Como que isso impactou na tua vida? Qual foi o impacto que a medicação teve? Porque existe preconceito muito grande com a medicação. Vou fazer uma observação rapidinho aqui. É muito importante que eu achei muito legal que provavelmente a psicóloga dela falou assim, ela percebeu que somente as questões, né, comportamentais, a mudança de hábito, ensinar recursos para ela não eram suficientes. Então, provavelmente... ela já percebeu que ela precisava de ajuda medicamentosa e já encaminhou ela para o psiquiatra. Isso é incrível, essa parceria, esse atendimento multidisciplinar para o tratamento do burnout. Sim. E uma outra coisa que a Alessandra falou antes da Harim responder aqui você tem que ser responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, busque soluções. Se você não tem a solução ali, busque ajuda, levante a mão e pede ajuda. Foi o que ela fez e agora ela vai contar pra gente. Ai, que bom. Assim, eu tô achando o máximo essa conversa aqui, poder compartilhar. Eu espero que realmente chegue para o máximo de pessoas. E eu sempre repito isso, né, sobre a questão da autorresponsabilidade. Eu precisava fazer alguma coisa por mim, ninguém era responsável, ninguém podia me ajudar. Minha mãe ficava triste, minha irmã ficava triste, eu via todos meus amigos ficavam tristes. Eu via todos ao meu redor preocupados comigo, mas ninguém tinha a responsabilidade ou o poder de me fazer ficar bem. Só eu podia fazer algo por mim. E olha que eu estava lá toda confusa. Então, tudo que tinha para fazer, eu fiz. Sobre o remédio, eu falei, uma das abordagens que a terapeuta me passou, ela falou, olha, você precisa de ajuda. O seu neurotransmissor, ele tá, né, com mau contato ali, ele não vai funcionar e você precisa de ajuda, ele vai te dar uma forcinha, porque sozinho ele não tá funcionando. É você com você mesmo. Então, vamos lá, o remédio vai lá e vai te dar essa ajuda. Então, foi assim que eu entendi. E, gente, é para solução. O que tem que fazer? Tem que tomar? Vamos tomar. 10 a 15 dias que vai começar a surgir os efeitos, né? Efeitos, então vamos fazer. Então, tomei o remédio,
fui na terapeuta. Eu sempre, por conta de uma questão de doutrina, do que Deus quer pra gente, a gente sempre também já teve essa questão de levar uma vida saudável. E a gente tem uma garagem bem aberta lá na minha casa, então eu, minha mãe e minha irmã, a gente sentava para tomar sol, fazia exercício juntos, então isso eu estava fazendo. Tem que fazer exercício? Eu ia fazer exercício. O exercício ajuda na dopamina, ajuda a movimentar, então eu vou fazer exercício. Então, fazia exercício, tomava remédio e fazia terapia, então tudo que estava disponível ali, que eu sabia, para fazer aquele tratamento, para eu melhorar, eu estava fazendo. Só que o que mais me preocupava era a depressão, que era um sentimento... Porque, por exemplo, a crise de ansiedade, ela ia e voltava, mas aquele sentimento de tristeza profunda, ele estava comigo constantemente, e aquilo me preocupava, porque eu conhecia duas pessoas que estavam com depressão há 3 e há 5 anos. Então, para mim, a depressão era um atestado de morte, assim, tipo, a minha vida não ia mudar. Eu falava, será que eu vou ficar 3 anos ou 5 anos que nem fulano ou fulana? Eu ficava assim, pensando, sabe? Eu falava, pronto, minha vida acabou, mas eu não sou isso aqui. Eu sou a Harin, a pessoa alegre, eu amo a vida. Pô, como que eu vou ficar assim? Tipo, minha vida acabou. Eu não sabia como eu ia morrer, mas para mim a minha vida tinha acabado. Eu não tive pensamentos suicidas, eu não tive nada disso. Mas eu estava numa fase ali de apatia. A apatia estava tomando conta de mim e eu falava, cara, acabou, fim da linha para mim. Não sei o que vai acontecer depois daqui, mas é isso aqui. E isso me preocupava. E nessa de compartilhar com os amigos e os amigos tentarem ali, né, ver uma solução. Duas amigas, eu sempre falo assim, saiba também de quem pedir conselho, saiba também a quem você vai dar ouvidos. E duas amigas falaram, olha, tem uma clínica lá no interior de São Paulo que é muito boa, ela usa tratamentos naturais. Eu falei, opa, é comigo, porque eu nunca fui assim dos sintéticos. Os sintéticos estavam me ajudando, mas eu achava muito lento aquele tratamento. Isso tudo durou 4 meses. Eu sei que elas falaram para eu ir, né, para essa clínica. Eu mesma, ninguém, não foi minha mãe, não foi minha família que foi lá. Eu entrei lá em contato, pedi férias do banco para ir me tratar. Não era para viajar, não era para nada, era para me tratar. Pedi férias, marquei lá 1 semana nesse spa medicinal. E esse spa foi muito importante no meu tratamento, nessa minha melhora. Eu fui atrás e, assim, spa para mim, eu sempre comento, né, que ou é para quem tem muita grana, que vai lá e vou passar 1 semana no spa, é coisa de novela, assim, né? Vou passar 1 semana no spa. Não era o meu caso, ou era para quem precisava emagrecer, que também naquele momento não era o meu caso. Então eu falei, mas é um spa que vai tratar. Eu falei, vamos. Eu não estava assim confiando, mas eu falei, vamos. Cheguei lá e pensei, chorei muito, aquela coisa. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Não estava assim ciente que aquilo ali poderia me ajudar, mas eu estava tentando, eu falei, eu estava me propondo, eu estava me abrindo, porque tudo que eu precisava era de saúde, né? E lá nesse spa, eles têm todo um protocolo de tratamentos naturais, né? Eles usam a filosofia dos 8 remédios naturais, que a água, todos os tratamentos com água, hidroterapia, na verdade, né? Que é escaldapés, duchas e todo esse tratamento natural, que é um tratamento milenar, né? Eu até fui fuçar lá na enfermaria e eu imaginava que ia ter um monte de remédio, assim, só que não, eram chás medicinais, eu tomava chás. Eu só sei que nessa semana lá nesse spa, nesse tratamento natural, alimentação saudável também, que é um dos 8 remédios naturais, alimentação toda vegana, o sol, né, vitamina D ali. Só uma pausa aí nos tratamentos que eu preciso falar, algo muito importante de ser falado. Ninguém aqui das pessoas, de médico que eu fui, terapeuta, ninguém falou que a depressão tinha cura. Ninguém falou isso pra mim. Ninguém falou. E lembra que eu falei que eu achava que a minha vida tinha acabado por causa da depressão. E eu cheguei lá no spa e eu escolhi um programa de saúde mental e tem 2 sessões de terapia durante a semana, no primeiro dia. E eu fui lá e expliquei tudo isso pra ela. Ela falou, ei, deixa eu te falar.
depressão tem cura. E isso foi muito importante para mim. Eu falei, então tá, como é que é? Aí Tem ela falou, solução, né? tem O seu solução, problema. não vai, tua vida não acabou, teu mundo não acabou, tem solução. Então eu falei, me explica como é que é esse negócio aí que eu quero a cura. Então ela falou, olha, tem vários fatores, tem o medicamentoso, tu tá fazendo o acompanhamento, tu tá tomando remédio? Eu falei, beleza, isso aí eu tô, tá fazendo exercício? Tô, tá tomando sol? Tô. E como tá a tua alimentação? A gente sempre pensa que a nossa alimentação é a mais saudável possível. E eu tinha uma amiga nutricionista que tinha falado, às vezes a microbiota do teu intestino, ela tá bugada e tu pode tomar remédio. Isso é muito importante. Muito importante. Pode tomar remédio, tu pode fazer tudo, não vai rolar, entendeu? E eu tava sentindo que isso poderia estar acontecendo. Como lá tem alimentação vegana, gente, eu em vez de ficar uma semana, eu no quarto dia, eu passei por um detox externo. Eu entrava tinha um dos tratamentos lá, que era uma caixa assim, que eu ficava suando, simplesmente suando, com várias luzes, eu ficava suando, isso, tipo um forno. E aí eu ia para um banho gelado também, um quente e frio, contraste. Sabe? Um contraste. Eu fazia isso também, tudo isso para desintoxicar. Então eu fiquei uma semana lá desintoxicando. E tanto no intestino, com a alimentação também, quanto externo também o corpo, porque a gente absorve toxinas no corpo, né? E aí, 4 dias depois, eu simplesmente acordei e eu comecei a ver, assim, as coisas coloridas. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, eu comecei a melhorar. E Ver sentido em algumas coisas que você não via antes. Ver sentido em algumas coisas. E eu comecei a me sentir eu novamente, sabe? Opa, a Karen tá aqui de novo. E eu vi que eu tava desintoxicando. E aí eu liguei pra minha família e falei, eu vou ficar aqui, porque eu tô melhorando aqui. E esse tratamento natural foi muito importante para mim. E o certo é que eu fiquei lá, eu acabei ficando quase 17 dias, né? E comecei a seguir ali aquela alimentação, os tratamentos, massagens e tudo mais que tinha ali. E nesse inteirinho, tive também crises de pânico lá por causa do mercado, que estava uma loucura. E eu falei, nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou voltar para o banco. Eu decidi, eu falei, não adianta, não vai, eu não posso. Meu celular tocava, os clientes, a bolsa oscilando, e eu ficava nervosa. Eu falei, eu não posso. O mundo estava acabando, eu falei, mas a minha saúde era assim, era sobrevivência, era vida ou morte. Ou eu continuava aquilo, e eu ia morrer, eu sentia que eu ia morrer, ou eu parava aquilo e não importasse o que eu ia fazer quando eu saísse daquele lugar. Eu precisava viver, eu precisava sobreviver e eu não ia voltar para aquilo. Na verdade, né, eu sempre digo isso para os meus clientes, que a vida é feita de escolhas. E muitas vezes a escolha que você faz é uma escolha que te leva a caminhos tenebrosos, né? Então, essas escolhas, elas são muito importantes. E a gente escolhe o que come, a gente escolhe o que alimenta a nossa mente, a gente escolhe com o que a gente se conecta, a gente escolhe até a qualidade do nosso sono. Então, isso é muito importante quando eu foco muito na questão do sono, porque eu digo para as pessoas, você quer continuar nesse trabalho que está te levando para caminhos de morte, ou você vai fazer novas escolhas, né? Porque aquilo é necessário. E é muito interessante que você teve uma capacidade de mudar a sua vida, de se libertar e de compreender que você estava vivendo, mas você não estava mais tendo a sensação de estar viva. Sim. E quando você compreendeu que aquele trabalho nunca ia te trazer uma sensação de vida real, foi quando você resolveu que você não ia mais voltar para aquilo. Sim. E as pessoas, elas ficam muito apegadas, né? Sim. Elas não conseguem se libertar. Sim. Quando foi que você disse, eu vou mudar a minha vida? Foi nesse momento, foi logo após saiu o resultado das eleições dos Estados Unidos. Eu estava lá no spa, a bolsa estava oscilando, os investimentos, milhões e milhões dos meus clientes estavam lá pirulitando e eu achava que a culpa era minha. Eu falei, não, pera, isso aqui não é meu e eu não quero mais isso e não importa o que aconteça, eu não vou voltar para isso porque eu preciso viver. Eu decidi nesse momento e... nesse processo, no dia seguinte, alguém chegou para mim, eu tinha levado uns kimonos
que eu tinha pedido para minha mãe fazer, né, para levar para lá, e uma pessoa falou para mim: "Que roupa é essa? Que roupa é essa que você está usando?" Comecei a usar de várias formas, porque eu não tinha roupa para 2 semanas, eu levei roupa para 1 semana, então eu tive que adaptar. Então aí já começou também uma virada de chave profissional. Veio tudo muito um insight, um atrás do outro. Deus sabe como fazer as coisas, né? Deus sabe como encaminhar. E ele fala, porque o sonho de ter uma marca de roupa já existia em mim. Só que eu falava, cara, eu tô ganhando bem, minha vida tá estável, a gente se acomoda nesse conforto, né? E eu achava, daqui que eu saia, faça moda, como que eu vou fazer uma coleção? Eu pensava, como que eu vou fazer uma coleção de roupa se eu nunca estudei? Não dá. Eu tenho que me programar para guardar uma grana, para estudar 4 anos. Na minha cabeça era esse o planejamento. Só que Deus falou, tá bom, então vai acontecer isso aqui, e depois tu vai ter essa ideia. E aí uma pessoa perguntou, que roupa é essa que você está usando? E aí na hora o download veio, eu falei, pronto. Eu vou fazer isso, não interessa, gente, o mundo estava acabando, a pandemia, e eu falei, não, eu vou fazer isso. Então, foi uma decisão por conta de sobrevivência, e logo em seguida eu já decidi. E às vezes, assim, alguém pode pensar, mas espera lá, tu não estava doente? Como é que tu tá doente e tu já decide automaticamente abrir uma empresa, empreender e não sei o quê? Sobrevivência. Eu vou explicar o que aconteceu com essa moça aqui. Tá, me explica aí. No viés psicológico. Vamos traduzir. Ela começou a lidar com ela mesma, né? Ela começou a buscar ajuda e as necessidades básicas dela foram sendo supridas. Sim, né? claro. Então, de sono, exercício de físico, nutrição, que não é alimentação. Nutrição, sono, exercício físico, se conectar com coisas que faziam sentido para ela, a natureza, era uma coisa que ela fala desde sempre, que ela faz parte dela. E ela começou a suprir essas necessidades básicas que não estavam sendo supridas antes. Quando ela começou a normalizar, né, fazer o download, adorei como ela falou, ela começou a se conectar com ela mesma e perceber que aquele sonho antigo que ela colocava tantas barreiras, ele podia ser exatamente a solução para trazer ela de volta à vida. E eu achei muito interessante e a gente vai trazer ela de novo pra gente falar de propósito aqui, fique registrado agora aí, vai ter live. Também pode ter, não tem pra que não ter. Mas vai ter um outro podcast sobre propósito, porque essa moça vive o propósito dela. Isso aí foi o maior insight que ela teve, a gente vai falar sobre isso ainda. E teve outras coisas que aconteceram com ela nesse spa, que ela vai falar pra vocês também, que eu sei. Que ela trouxe pra Manaus, que ela fala que é tão básico, mas fez tanto sentido pra ela. Depois ela vai falar sobre isso também. E ela encontrou o propósito dela. Por quê? Porque ela se permitiu pedir ajuda. A gente fala muito no burnout isso. Como é que você consegue gerenciar esse estresse alto, né? É você pedir ajuda, é você cuidar das necessidades básicas, é você dar um time, dar um tempo para você, é você tirar umas férias possíveis, né? Sair um pouco daquele ambiente para se conectar com você mesmo. Então, isso tudo a gente fala na terapia. Né? A Alessandra fala no consultório dela. E foi isso que aconteceu com você. Você fez tudo isso. Essas são as regrinhas, essas são as soluções. Você buscar ajuda, você fazer terapia, você se medicar. Em alguns casos também, você buscar tratamentos alternativos, tratamentos que são maravilhosos, que fazem muito bem para você. E, principalmente, sair daquele ambiente que está te adoecendo, aquela situação que está te adoecendo, para você se conectar com você mesmo. Foi isso que aconteceu com você. E, na verdade, a gente avalia assim, que quando a gente conversa, né, com uma pessoa, a gente sempre procura que ela busque os recursos internos, as ferramentas que ela tem. E, no caso, a Harin, ela buscou. Agora, tem uma coisa que é muito importante, que eu queria, assim, a gente precisa dar uma finalizada. É muito triste a dor do parto, mas eu não posso encerrar esse episódio sem trazer um componente muito importante que a gente percebeu ao longo de toda essa história. Entrega, confiança, crença, fé. Em todos os momentos, nós percebemos que ela acreditou. Fala pra gente, assim, como é que foi ao longo de todo esse processo a tua relação com Deus, a tua relação com o que transcende, a tua relação com o espiritual. Olha, é
é bem delicado, porque assim, ó, quando você tá com, por exemplo, as crises de pânico, quando você tá com essa doença, depressão, a sua percepção sobre a vida e sobre a espiritualidade, os seus pensamentos, está tudo muito confuso. Então eu não conseguia orar. Eu não conseguia me conectar com Deus. Eu começava a falar uma coisa, já eram 1000 pensamentos. Então, assim, não dava. E como eu falei, vou falar novamente, eu sempre busquei solução para os meus problemas. E, né, num sábado eu estava em casa e eu vi um filme. Eu botei para ver um filme que eu já tinha assistido antes. O filme chama Quarto de Guerra. E nesse filme, a protagonista, ela tem uma disciplina espiritual. Ela tem um costume de escrever as orações dela. Eu falei, eu vou fazer isso. Então, assim, eu pedia de Deus, pedia orar, tentava orar, não conseguia me conectar. Para mim, a oração não passava do teto. Para mim, o mundo que existia era só o mundo aqui que eu estava visualizando. Não existia o mundo espiritual, porque eu não conseguia me conectar com Deus. Eu falava assim, mas era meio que você bater assim, tentar sair de uma caixa. Era mais ou menos isso. Então, eu assisti esse filme e eu falei, eu vou fazer o que ela está fazendo. E eu comecei a escrever as minhas orações. E eu pedia cura, eu pedia várias coisas, eu falava como eu estava me sentindo. E para o spa, inclusive, eu levei alguns cadernos e comecei a pedir e orar. E logo depois, enfim, eu fui ticando ali as coisas que Deus estava realizando na minha vida. Inclusive, um dos pedidos foi a cura. Eu sabia que tinha muita gente intercedendo por mim, e eu sei que Deus agiu nesse momento, mas eu também fiz a minha parte. Eu também busquei uma maneira de me conectar com Ele, né, que foi através das orações escritas. Eu fui escrevendo aquelas orações e foi assim que foi uma maneira que eu encontrei de me conectar com a parte espiritual. É interessante porque na palavra de Deus está escrito, né? Que ele diz, eu sei os planos que eu tenho para vós. E ele tinha planos muito maiores e muito melhores do que os seus próprios planos para a sua vida. Verdade. Então a gente vê nesse momento o quanto Deus foi poderoso, o quanto ele foi presente em todos os momentos para lhe conduzir. Sim. Assim como naquele momento que mesmo você, sem conseguir orar, sem conseguir verbalizar, você resolveu escrever, que é uma forma de expressão. E a neurolinguística explica isso, né? Sim. O quanto é importante você visualizar, você mentalizar e você trazer a escrita. A gente fala sobre tanto para os estudos quanto para a fé. Isso é terapêutico. O papo tá tão interessante que a gente não quer acabar de conversar. E você que fica falando que depressão é falta de Deus, escuta o que ela falou. Tá bom? Porque a gente ouve muito isso. Depressão é falta de Deus. Doenças mentais é falta de Deus. É falta de ter uma religiosidade, uma espiritualidade. Não é. Cada um no seu quadrado, a gente caminha mais feliz. Legal. Gente, precisamos encerrar o episódio. Queremos agradecer muito a presença da Harry. Ela vai voltar aqui. Ela vai voltar aqui. Encerrarmos, calma. Harry, diz o significado do teu nome. Meu nome. Meu nome é Harry, em hebraico, significa consagrado, dedicado. Minha mãe arrasou. Arrasou. E tem tudo a ver com a sua personalidade. Que bom. Tudo a ver com o que você é. E eu tenho um presente pra vocês que eu trouxe. Deixa eu pegar aqui. Ai, da loja mais maravilhosa. Aqui pra vocês. Eu sou cliente, é maravilhosa mesmo. Olha, gente. Hoje eu trouxe isso aqui. Obrigada, eu falei do spa, né? Eu falei, quero que vocês, inclusive, abram até pra... Com certeza, eu tava louca aqui pra abrir. Tava gente, só vendo ali de longe. Peraí. É muito, gente, flores. Ai, cheiro. Lindo, gente. Demais. É tudo, é um cuidado, é um carinho, sabe? Opa. Ai, que coisa linda. Tem a ver com o que ela falou. Olha, aqui. Então. Não sei o que é. Olha que lindo isso. É um Vamos kit. Abrir aqui. Esse é um kit. Você falou do sono, né? Então, uma das coisas que eu trouxe... Hoje eu tenho uma marca de roupas, né? Foi esse caminho que eu segui. Mas eu trago também, né, dentro da marca, essa parte de autocuidado, que é muito, muito importante. Autocuidado. Falou a palavra mágica, né? Esse é um preparo para escaldapés.
Escalda-pés, lembra que ela passou por isso lá? Eu fazia todos os dias, né? O sal, ele tira as toxinas do corpo, ele relaxa, ele traz toda essa questão tensional. As velas, que é algo que eu uso, né, para qualidade do sono. A luz branca não ligo na minha casa, é a luz amarela. 6 horas da tarde já é a luz amarela. Eu coloco as velas lá, eu já preparo o meu sono, né, para ter essa qualidade de vida, para ter esse sono restaurador. Então eu trouxe para vocês terem isso na casa de vocês também, né? Porque faz parte disso. Não adianta a gente estar com uma roupa bonita e tá doente ou tá com a saúde mental ali bugada. Então é preciso se cuidar. Então na marca eu trago todo esse conceito de completude. E uma coisa muito interessante que eu falo muito sobre higiene do sono, né? Muito, e na higiene tua do cara. sono Então, minha cara. É a marca registrada dessa mulher. Gente, pelo amor de Deus, muita coisa boa aí vindo dela. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de higiene do sono, a gente fala dessa questão das luzes. Então, como vocês veem, não sou só eu que estou dizendo. Nossa, é tô uma contigo pessoa nessa... que realmente resolveu trazer isso para sua vida. O cheiro é importante também, porque deixa tudo agradável. A gente sempre recomenda, né? Nossa, eu vi aqui no delícia. Escalda-Pés que tem capim santo. Lá, logo no começo do meu Instagram, Quero fazer hoje. @DRA Alessandra Pereira, tem a receitinha já de um chá com algumas coisas calmantes, relaxantes. Então, você pode fazer escalda-pés, esquece luz branca depois das 18 horas, porque você precisa dizer pro seu cérebro, eu estou pronto para dormir. Desligar. Óleos essenciais. Então, aí. relaxa. Tudo passa. Tudo passa. Ai, amei. Ai, gente, Pra gente é uma honra te conhecer melhor. Obrigada, Né? Essa história de vida, ela incentiva muitas pessoas a buscarem ajuda, a saberem a solução, né? Aonde elas podem, qual é o caminho das pedras para seguir, se elas estiverem passando pela mesma situação que você. Você é uma menina de luz, de Deus, obrigada. de propósito. E com certeza nós queremos falar com você sobre propósito, porque tudo que você faz tem o seu propósito. Nele, a gente trabalha também vivendo o nosso propósito. Esse programa, ele tem um propósito, que é levar cada vez mais o assunto, coisas cotidianas da saúde mental para a sua vida, para a sua casa, para que você consiga observar em você, em pessoas próximas, né, esse tema tão delicado, tão atual e tão presente na vida da gente. Verdade. Obrigada, gente. Uma honra ter você Obrigada. aqui. Muito obrigada. A honra é por aceitar o nossa. convite. Muito obrigada, em primeiro lugar, ao Papai do Céu. Obrigada a você, Harry. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até o momento. A equipe aqui, né, que tá... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.